Antigamente, eu fazia peças muito mais longas, muito mais explicadas, com muito mais folhas. Hoje em dia, se eu fosse fazer esse habeas corpus, e é o que funciona melhor na sua prática, eu deixaria apenas essas duas primeiras teses. Essas outras teses aqui de baixo, eu nem demoraria tanto tempo quanto eu demorei para falar sobre elas, tá? Por quê? Porque eu vou falar o seguinte, olha, ele foi preso por conta da droga. E a droga em si, e só isso, não é proporcional o suficiente para manter ele preso, tá? Ele não está ameaçando testemunhas, ele não está ferindo a ordem pública, não está acontecendo nada demais. Ele pode ser colocado em liberdade. Esse é aquele pedido genérico. Só que eu tenho um elemento aqui na minha mão muito mais coerente, muito mais importante, que é, a falta do laudo, tá? A falta do laudo. 2, uma decisão infundamentada, que não tinha uma fundamentação legal. 3, o juiz convertendo uma prisão em flagrante em preventiva sem ouvir ninguém e sem pedido de ninguém. Então, hoje em dia, num caso como esse, você iria fazer todas essas teses. Já tem bastante tese para você escrever, você já vai escrever muita coisa. Você começaria lá falando, olha, não tem um laudo preliminar de drogas. Então, por conta disso, a lei exige que tenha esse laudo preliminar de drogas. Então, por conta disso, a prisão tem que ser relaxada. Ponto número 2. O juiz decretou a prisão de ofício, porque não houve requerimento do Ministério Público e nem requerimento do delegado, representação do delegado pela prisão preventiva. O juiz não pode fazer isso. Hoje em dia existe o princípio acusatório, que o juiz não é parte, ele não pode fazer nada, ele não pode decretar prisões preventivas. Então, mais uma vez, essa decretação é nula, porque o juiz não teve nenhum pedido, ele não foi provocado para dar essa prisão e isso ele não pode fazer. Mais um argumento que se vai usar, olha, a decisão não foi fundamentada. Ela não foi fundamentada porque o juiz limitou-se a dizer que o crime é grave e que ter residência fixa e trabalho não é fundamentos para deixar em liberdade, quando, na verdade, ele deveria explicar por que cada uma das cautelares não caberiam no caso em concreto e por que existe o perigo. E não falar que os bons indícios do meu cliente não justificam a liberdade, porque a liberdade ela é a regra, o que é a exceção é a prisão. Então, não haveria uma liberdade provisória, porque isso é a regra. Eu ouvi o Coura falando isso uma vez, achei muito interessante. Tá? Não existe a liberdade provisória, o que existe é a liberdade. O que tem é uma prisão provisória, porque a prisão sim que é a exceção. Continuando aqui então, você teria esses 4 pedidos para fazer e o último, acho que eu falei do último, não lembro se eu falei ou não, tá, mas o último não houve o contraditório. O juiz simplesmente decretou a prisão sem ouvir ninguém. Isso já é ilegal, porque ele não pode fazer isso, ele tem que ter um pedido de prisão vindo do Ministério Público ou vindo do delegado, mas ainda assim, quando tem esse pedido, essa representação, o contraditório exige que me ouça primeiro. Tá? Que eu seja ouvido sobre aquela conversão de prisão em flagrante em preventiva. Diferentemente a prisão preventiva, tá? Quando se tem um pedido de prisão preventiva ou uma representação de prisão preventiva, pura e simples, sem um flagrante, não há motivos para te ouvir primeiro, tá? Por quê? Porque essa é uma medida cautelar que ele quer prender o réu. Se ele for ouvir você primeiro antes de decretar a prisão preventiva, provavelmente essa prisão preventiva vai cair por terra. Claro que ele, como regra, deve te ouvir primeiro mesmo nesses casos, tá? Ele tem que justificar. Olha, o Ministério Público pediu a prisão preventiva do fulano de tal e, por conta de ter um risco de fuga muito grande, eu vou decretar a prisão preventiva e depois eu vou ouvir o réu sobre isso. Agora, foi pedido uma prisão preventiva num caso normal, tá? Não é um caso que tenha risco de fuga, não tem por que o juiz decretar a prisão preventiva sem antes ouvir a defesa, aí sim ele tem que ouvir a defesa. O contraditório tem que ser feito mesmo nesses casos.